Tudo bom, gente? Boa tarde, eu sou Mariana Braga. Queria só fazer um levantamento rapidinho aqui. Quem está na graduação ainda de psicologia? Alguém formado aqui? Você trabalha na clínica? Vocês trabalham na clínica? Trabalha na clínica? Foi legal. Pode deixar aqui, que é mais seguro de eu não derrubar. Só passar essa aqui. Gente, hoje eu vou apresentar para vocês uma parte do nosso trabalho com casais. Por que estou falando nosso? Porque essa apresentação eu construí com minha sócia, Lorena Nery. Vocês já tiveram aula com a Lorena? Alguém que estuda aqui? Bom, Lorena e eu somos sócias na Eixo Norte Psicologia Clínica. Nós nos conhecemos aqui no IBAC há muitos anos. Trabalhamos aqui por muito tempo. Eu fui coordenadora da clínica do IBAC e da clínica escola do IBAC por 8 anos. E nós saímos daqui, mais ou menos, em 2017, abrimos essa clínica até o ano passado. A gente ainda dava supervisão aqui. Então, nosso trajeto se confunde com a história do IBAC, né? Nós nos conhecemos aqui mesmo no curso. E há muito tempo a gente se uniu e começou a trabalhar juntas. Nós começamos a trabalhar juntas meio que por acaso atendendo um casal. Foi nosso primeiro atendimento em dupla, em conjunto, né, com uma dupla terapêutica. E de lá para cá, a gente não se separou mais. E trabalhamos com atendimento individual de adolescentes, adultos, a gente só não atende criança. Mas acima de 12 anos, a gente atende nessa modalidade individual, mas há muito tempo já que a gente, tudo bom? Que a gente atende em dupla e a gente atende casais e famílias em dupla. Eu vou explicar mais para frente como é que funciona esse atendimento com uma dupla terapêutica. Bom, vou só abrir. Tá, não estava indo, né? Tá bom. Então, o nosso trabalho na clínica, nos últimos anos, tem sido com casais, famílias e com terapia individual. E aí, famílias, a gente atende desde um grupo maior de familiares até duplas, como pai e filho. É muito comum a gente atender padrasto e enteada, madrasta e enteado. Então, quem nos procura? Casais, famílias e pessoas na terapia individual. E aí, as famílias, cada uma com sua configuração. Como eu disse para vocês, pais e filhos, às vezes todos os irmãos juntos, a gente tem uma flexibilidade. Tem gente que atende família e só atende todo mundo junto. A gente atende duplas também. Então, quais são as principais queixas do... E agora eu vou me focar no atendimento de casais, tá? Mas tudo que eu falar sobre o atendimento em dupla terapêutica vale, a dinâmica vale para o atendimento familiar também. O único atendimento que a gente não faz em dupla é o atendimento individual. Esse é cada uma no seu consultório. Bom, as queixas principais da terapia de casal, e aí é interessante falar em queixas principais da terapia de casal, porque, embora na terapia individual as pessoas não necessariamente cheguem a nós com queixas, essa é uma visão um pouco limitada da psicoterapia, de que é um campo da resolução de problemas, da mera solução para questões problemáticas. Na terapia de casal, sim, tipicamente as pessoas têm queixas já bem definidas quando elas nos procuram. Às vezes, com o curso da terapia, a gente descobre que aquelas eram questões
aparentemente principais, mas que há outras coisas para serem trabalhadas, mais complexas, que só aparecem depois que a gente consegue fazer uma análise funcional daquele caso. Vocês estão minimamente familiarizados com análise funcional? Certo. Bom, há muitos anos, eu acho que quando eu comecei a minha prática, os casais que chegavam até mim, eles eram tipicamente casais já muito desgastados. E aí eu não posso falar pela prática de todo mundo, nem tenho nenhum dado que suporte isso para falar de uma forma mais ampla, mas a minha prática nos últimos anos mudou. A minha clientela da clínica de casais foi se transformando. Se no princípio os casais chegavam tipicamente já muito desgastados e tinham a terapia de casal como uma espécie de último recurso antes da separação, hoje em dia as pessoas já vêm bem antes. E isso é fantástico para o trabalho na terapia, porque quanto mais desgastada está a relação, mais aversividade imiscuída ali naquela dinâmica, mais difícil as pessoas se engajarem nas coisas difíceis que são feitas também na terapia de casal, nos exercícios, né? Naquilo tudo que a gente propõe. Então, no começo, era bem esse o nosso público mesmo, de as pessoas dizerem, bom, vamos nos separar, mas vamos antes fazer terapia de casal. Hoje a gente tem muitos clientes namorados. Eu acho que hoje, de todos os casais que eu atendo, mais ou menos metade não é casada e não mora junto. São namorados que vêm à terapia. Então, nosso público veio mudando ao longo dos anos, assim como mudou também nossa fonte de pesquisa, né? Nos últimos anos a gente tem entrado em contato com autores diferentes, que não são necessariamente da análise do comportamento, muita coisa interessante é feita em psicoterapia e discutida em outros âmbitos também, na terapia de casal. E, recentemente, a gente tem usado mais como fontes a Esther Perel, o Alan de Botton, a Regina Navarro Lins. A Regina Navarro Lins vocês conhecem, autora de A Cama na Varanda, psicanalista. Alan de Botton é um filósofo que tem um canal no YouTube, entre outras coisas, chamado School of Life, que é muito interessante, vocês podem gostar de ver. E a Esther Perel é uma psicoterapeuta de casais, tem mais de 30 anos de experiência já na prática com casais e livros publicados sobre o tema. E no ano passado, a Lorena e eu tivemos a oportunidade de conhecer a Esther Perel num evento que ela fez sobre masculinidade, foi muito interessante. Nosso trabalho hoje é fortemente marcado pelas propostas da Esther. O que é interessante nela é que ela faz, de uma forma muito habilidosa, uma ponte com a população geral, com a comunidade usuária dos serviços de psicoterapia. Ela faz isso de uma forma consistente com a teoria também. Então, por isso a gente gosta muito dela. Quando a gente trabalha com casais, a gente usa os vídeos dela para servirem de antecedente para discussões da gente na terapia e tem sido fantástico, muito interessante. Vamos lá. E aí que eu coloquei que a gente usa muitos recursos que não são típicos da psicoterapia, que não estão necessariamente naquela caixinha de ferramentas básicas que a gente aprende que pode usar na terapia, né? Por mais que a gente seja eclética na escolha dos recursos que a gente usa, essa escolha é sempre baseada numa análise funcional do caso. Isso que é o principal. Você pode ter um ecletismo técnico desde que você se mantenha firme na sua orientação teórica. No nosso caso, tudo que passa pela análise funcional do caso e nos parece pertinente e dentro da ética serve como instrumento para a gente e amplia muitíssimas possibilidades do nosso trabalho. Então, talvez, eu ouso dizer que com certeza a melhor época para ser psicoterapeuta é agora, porque a gente tem acesso a zilhões de coisas interessantíssimas que a gente não tinha há 5 a 10 anos. Então, vídeos de muita qualidade, com conteúdo sério, bem estruturado, que a gente pode usar com clientes. A gente pode usar filme. Com Netflix é ainda mais fácil usar as coisas,
porque as pessoas não precisam nem baixar o filme, a gente só manda o link para elas, então a gente gosta muito de usar filme. Usar livro é muito bacana, é muito interessante, mas realisticamente falando, nem sempre as pessoas podem ler um livro inteiro para usar na terapia com a gente. Então, nós gostamos muito da comunicação não violenta, mas não é toda família, não é todo casal que lê o livro inteiro, por exemplo. Mas há muitos vídeos legais, introdutórios, que podem ser ocasião para a gente começar um trabalho a respeito disso na terapia. Então, para o próprio terapeuta é uma época mágica também, porque você tem acesso ao trabalho de gente no mundo inteiro. A quantidade de podcasts sobre psicologia, às vezes eu fico um pouco mal e quero ficar em posição fetal e chorar, porque eu nunca vou dar conta de tudo isso que tem disponível, mas é uma boa notícia, isso é bacana. A gente com o tempo vai aprendendo a filtrar aquilo que é interessante. A própria Esther Perel tem um podcast, não tem tradução, é em inglês, é um pouco difícil acompanhar ela, porque ela fala 8 línguas, ela tem um sotaque bem forte, ela é belga, e o podcast é em inglês, mas é um podcast das sessões de terapia. Então, a temporada inteira, cada episódio é um atendimento, um primeiro atendimento que ela faz com o casal. Então, já pensou? Que coisa rica você ter acesso a uma primeira sessão de uma pessoa com essa bagagem, com esse referencial teórico e com essa habilidade prática na clínica. Bom, a dificuldade nos relacionamentos amorosos, ela é nosso arroz com feijão, assim, na clínica. Em todas as modalidades de atendimento, tipicamente aparece uma hora ou outra uma queixa relacionada a amor, a relacionamentos amorosos, né? Seja porque as pessoas estão fartas do relacionamento no qual elas estão, porque elas desejam um relacionamento e não conseguem se unir a ninguém. São diferentes as abordagens de uma mesma questão, que é uma necessidade de troca afetiva e tipicamente monogâmica, que é o que a gente ainda tem como a principal norma de como relacionar-se depois que a gente é adulto. Bom, você tinha mais ou menos, né? A Lorena não veio hoje, eu expliquei, ela tá de férias, ela saiu nas merecidas férias dela hoje, pegou um voo de madrugada, então eu vim nos representando, e ela é responsável pelas setinhas, sempre nos slides, então essa tá torta porque fui eu que arrumei. Na nossa apresentação anterior, as 2 setinhas estavam para cima, eram dados do IBGE de 2010, que diziam que os casamentos tinham aumentado em número e também os divórcios. Essa estatística de 2017 aponta para uma diminuição das uniões civis em casamento, exceto para os casais homoafetivos, aí a gente teve um aumento. E provavelmente, depois se a gente for olhar para as estatísticas do ano passado e deste ano, a gente vai ver um aumento talvez mais expressivo, por conta também, eu imagino, de um receio dessa perda dos direitos do casamento, né, para as pessoas do mesmo gênero. Então a gente teve uma diminuição de casamentos, mas um aumento de divórcios, 1 para cada 3 casamentos. Bom, para falar de casamento é preciso entender como nós chegamos até aqui. O casamento, como a gente conhece, como a gente entende, parece que ele está aqui desde sempre, porque quando a gente nasceu ele já estava rolando, né? Nossos pais provavelmente se casaram por amor. Nossos avós talvez tenham se casado por amor também, mas isso não essa não é uma prática muito antiga. Até ali, século XVIII, o casamento tinha outra função que não era a de unir 2 pessoas que se amavam, né? Então, as funções originais do casamento, e o casamento, desde que também começou a infidelidade, mas antes a infidelidade significava outra coisa, porque o casamento não era um casamento por amor. Mas essa é uma outra palestra. Eu vou conseguir, Aline, falar tudo, todos os slides em 1 hora, você vai ver, vou te orgulhar. É só me manter no caminho, assim, eu vou ter vontade de ir para o lado, mas eu não vou. Então, o casamento era um negócio para a vida toda. As famílias se uniam por interesses de fundir bens, fundir reinos, poder, interesses, transmissão de bens. Tinha a ver com tudo, menos com amor, menos com gostar de alguém. Era até meio criticado socialmente você curtir muito seu marido ou sua esposa. As pessoas não queriam muito que essa ideia pegasse de se casar por amor, porque isso ia atrapalhar
a grande função sociopolítica que o casamento tinha. Papéis de gênero eram extremamente bem definidos, até quando o casamento passou a ser por amor. Ele continuou com papéis muito bem definidos, até ali década de 60, 70, papéis não só bem definidos, mas uma estrutura rígida, sem possibilidade de acesso a respostas que eram típicas do outro gênero, né? Marido tinha tutela da esposa, até hoje a gente tem esse símbolo nas cerimônias de casamento, né? O pai vem com a noiva pelo altar, e aí simbolizando a vida dela, toda, ela esteve sob tutela do pai, e aí de repente ele chega na frente do altar e transmite essa tutela para o marido. Antes isso era muito mais literal, o marido tinha realmente a tutela da esposa. Bom, a sexualidade tinha o objetivo puro e simples do desenvolvimento de parentesco entre essas famílias que se uniam, e da transmissão de nomes e bens. Então, toda essa questão também de fidelidade, mas essa é outra palestra, não vou entrar nisso. Vou me controlar. Falei que é bom saber que tem todas essas palestras para a gente chamar para você fazer. Ah, legal, pode me chamar. Vai chamar a gente. Amor e casamento, então, estavam completamente separados. Isso é uma coisa que tem tudo a ver com as queixas que a gente encontra hoje. Veja, é recente isso de juntar amor e casamento. Antes eram questões separadas, eram de esferas diferentes, mas eu acho que eu falo mais para frente disso. Então, a partir do século XVIII, muitas mudanças sociais, a Revolução Industrial, a entrada da mulher no mercado de trabalho, mudou muito as relações começou a mudar as relações de poder na esfera doméstica, na esfera do privado, né? Bom, a concepcional foi um grande fator de modificação das relações, porque agora as pessoas podiam fazer sexo sem se garantir que não ia haver a transmissão para uma outra geração. E começou a rolar uma flexibilização de papéis de gênero, mas que até hoje essa questão dos papéis de gênero aparece muitíssimo forte na psicoterapia. Bom, então, se antes a gente tinha assim a esfera amorosa, a esfera sexual, a esfera familiar, a esfera pública política, todas essas esferas se fundiram no achado que é você encontrar the one, a pessoa com quem você vai ficar. Então, a Esther Perel comenta que não tinha como a gente enfrentar uma outra realidade que não fosse essa da falta, porque antes a gente tinha todos os nossos reforçadores providos por uma vila inteira, hoje a gente espera derivar tudo isso de uma única relação. Bom, ainda hoje, um relacionamento estável é um reforçador condicionado de alta magnitude, especialmente para as mulheres, né? E aí, quando a gente fala de uma relação heteroafetiva, a gente está falando de pessoas que cresceram com uma socialização muito distinta a respeito não só de qual é o seu papel numa relação amorosa, mas de qual é a relevância de uma relação amorosa na sua satisfação global. Então, o que é casar-se para uma mulher, o que é unir-se a alguém, essa validação é muito diferente do que é para um homem. A Lorena sempre conta isso, e vou contar aqui em homenagem a ela que não está presente, que ela se assustou quando ela entrou no curso de psicologia. No primeiro dia de aula dela na UNB, as pessoas, majoritariamente uma turma de mulheres, foram se apresentar, e todo mundo se apresentava assim: meu nome é fulana, eu sempre quis fazer psicologia, tenho um relacionamento há 3 anos, ou sou noiva, ou tenho um namorado há 5 anos, e apresentavam aquele dado sobre sua vida amorosa como praticamente uma credencial de validação, né? Ela já naquela época achou curioso que as pessoas usassem isso como uma apresentação da identidade delas ali naquele contexto, né? Sendo que elas estavam fazendo um negócio fantástico, tinham passado numa universidade muito bacana, iam fazer um curso muito legal. Então, para as mulheres, ainda culturalmente, o casamento é revestido de uma importância maior e algo muito mais ligado à sua identidade e à sua satisfação do que é para os homens, né? E
quando vocês tiverem oportunidade de perguntar aos amigos homens, e nós temos um homem aqui, e temos o Fernando também é um homem, só que Fernando é um homem monitor, então é diferente para vocês reparam que é diferente do que é para as colegas, para as amigas, esse lance de querer namorar? Boa tarde. Para mim sempre foi uma questão, na faculdade, né, sempre teve muito mais mulher do que homem, embora a minha sala, ela tenha uma porcentagem que às vezes é tipo próximo a 20% de homens, o que às vezes já é bem interessante, sim, né, maior do que em vários outros lugares. Mas eu nunca senti, eu demorei muito para começar a namorar e ter esse tipo de relacionamento, mas o que eu já vi por professoras que me contam, né, em sala, é que o papel é muito diferente desde sempre, nas referências culturais, conto de fadas e Cinderela, todas essas funções, essas histórias trazem contextos que enrijecem muito. Então o homem é sempre no caso acho que foi a Cinderela, a Cinderela acorda para a vida com o beijo do homem. Então essas questões são sempre diferentes para homens e mulheres, e aí a mulher ela tem um interesse muito maior pelo casamento do que o homem. Às vezes o homem se sente penalizado, porque quando o homem se casa, ele tem que sustentar uma mulher, tem que sustentar os filhos, ele ganha muito mais responsabilidades. E aí a mulher, ela vê o casamento como ganhar muitos reforçadores positivos mesmo. E o interessante... Isso, Branca de Neve. É que não é só uma questão do tanto que a gente aprende a valorizar e a gente associa casamento à felicidade e os homens têm uma outra oportunidade de socialização. É o quanto isso está ligado com o nosso senso de valor. Daí um grande sofrimento quando você ou não está num casamento satisfatório ou não está casada, né? Não sei, vocês que já tiveram a oportunidade de se separar, eu já tive. E aí, às vezes, a gente pensa, dependendo do grupo onde a gente tá, a gente fala, cara, não vai rolar, eu vou me separar, não vai dar. E aí tem sempre alguém que fala, miga, sério, porque tá complicado, cara, é uma selva lá fora, tem certeza? Né? Porque a alternativa é ficar solteira. Caraca, não, né? Vamos evitar isso a todo custo. Outro dia eu achei uma coisa tão interessante, eu estava procurando um material no YouTube e achei uma espécie de life coach lá, americano, entrevistando um outro life coach, e supostamente os dois são famosos, eu não os conheci. E aí eles vão fazer uma lista de 10 coisas para fazer quando você termina um relacionamento amoroso. Os dois dando dicas para outros homens sobre o que fazer quando acaba um namoro ou um casamento. E os dois estão tão empolgados no vídeo. Porque assim, eles estão voltando para umas coisas muito massas que eles faziam antes, cara. E aí fala, e aí você pode voltar a fazer aquele esporte muito maneiro, cara, que legal. Porque todas essas coisas das quais eles estão contando que ficaram privados no relacionamento amorosos, sempre estiveram relacionadas à satisfação pessoal e a senso de valor. Quando para as mulheres isso é tipicamente voltado para essa história da gente achar uma pessoa que vai nos validar e dali a gente vai derivar não só a nossa satisfação pessoal, mas o nosso senso de existência. Então, essa breve explanação para dizer que isso não podia dar muito certo, certo? Bom, nessa apresentação aqui, como eu vou ter foco, a gente vai falar especificamente das brigas e das queixas relacionadas a brigas, a discussões, a esses episódios verbais que as pessoas relatam que são desgastantes, insatisfatórios, que eles não resolvem muita coisa. Qual que é a diferença entre uma briga e uma conversa? Muitas diferenças, né? A gente diz que brigou também dependendo do que a gente estava sentindo, se a gente estava irritado, se a gente estava muito triste, se a gente estava disputando alguma coisa.
se a gente se exaltou, entre aspas, e gritou, lembrando sempre que, para as mulheres, tipicamente, a assertividade é logo avaliada como uma exaltação, sendo que os homens têm uma possibilidade maior de falarem de forma assertiva, e isso é só assertividade mesmo. Bom, então o nosso foco nessa apresentação são as brigas e esses episódios verbais dos quais as pessoas se queixam. Então, por que a gente briga? Por que os casais chegam na clínica dizendo, olha, não tem mais condições, a gente briga muito e a gente precisa aprender a parar de brigar, geralmente é essa a questão. Muito comum que os casais cheguem à psicoterapia com a impressão de que a terapeuta ou as terapeutas serão as juradas da correção ali e vão arbitrar sobre quem é que está certo, porque veja, eu estou brigando com você, nossa disputa é pela razão, é pelo poder. Na verdade, a nossa disputa é por outra coisa, mas a gente está dizendo que está brigando por conta de quem tem razão. Então eu chego até você e digo, olha, você que é uma profissional, que certamente tem a fita métrica correta, vai nos dizer aqui quem é que está certo, quem é que está errado. Essa é a primeira decepção de um casal na terapia, da qual a gente tem que cuidar muito bem para que eles continuem motivados e explicar qual é a nossa possibilidade de trabalho, se não é a de arbitrar sobre a razão e quem está certo. Bom, você falou em contos de fada, mais para frente eu vou falar um pouquinho dessa parte de novo. Essa é a parte da Lorena. A Lorena é especialista nessa questão das mídias e de papéis de gênero influenciando, e da mídia influenciando os papéis de gênero, né? Quando a gente fala de um relacionamento amoroso, a gente tem duas individualidades que formam uma conjugalidade. Então, a identidade conjugal é uma interação complexa entre dois sujeitos, dois desejos, duas percepções de mundo, duas histórias de vida, dois projetos de vida e duas identidades únicas. Então, a gente fala bastante sobre gênero, mas, na verdade, as diferenças individuais estão para além dessas questões dos papéis de gênero rígidos e bem estabelecidos. Casais do mesmo gênero brigam também. E brigam de formas muito parecidas, porque ainda são duas pessoas que tiveram socializações muito diferentes. É como se nós nos encontrássemos e disséssemos assim, tudo bem, você quer se unir a mim? Vamos jogar aqui esse jogo de tabuleiro da vida juntas. Beleza, vamos, nós combinamos isso. Quando a gente começa a jogar esse jogo de tabuleiro, caramba, eu conheço regras muito diferentes. Eu uso, sei lá, uma ampulheta e nós temos noções diferentes de como nos comportarmos nessa relação. Muitas vezes o trabalho na terapia, na psicoterapia, é o de encontrar uma terceira via, de construir um caminho original para aquela família, para aquele casal que se une. Porque a minha família tem uma cultura muito diferente da sua, e os terapeutas em Brasília atendem muita gente que é de fora de Brasília, então é sempre um evento quando alguém vai pela primeira vez, ou já conhece, mas vai visitar o parente de outra pessoa, então cultura muito diferente, às vezes uma pessoa do Sul, outra pessoa do Nordeste, uma pessoa de Minas, uma pessoa do Sudeste, e aí isso costuma ter uma fonte de aprendizado sobre o que é papel num relacionamento, não só papel de gênero, mas do que é um papel de cônjuge, né? Embaixo aqui tem o quê? Então, a gente tem já uma flexibilização dos papéis de gênero, transformações nas funções sociais do casamento e nos comportamentos esperados de homens e mulheres nos relacionamentos amorosos. Penso sempre na gente como uma galera que está numa fase de transição, sabe? De um período de muita rigidez a respeito dos seus papéis num relacionamento para possibilidades mais flexíveis, mas ainda lidando com, por exemplo, cobrança das gerações acima da gente, na nossa família, que ainda estão ligadas àquelas regras mais rígidas. Então, uma fase ainda, um pouco de incerteza também, os casais às vezes ficam, eu não tenho mais muita noção de como me relacionar. Não tenho muito modelo de como fazer. Eu tenho o modelo dos meus pais, mas eu sei que não quero reproduzir isso. Mas o contrário disso, será que é também o que eu quero viver? Então, essa é uma parte de autoconhecimento do casal na terapia, e não só da mera resolução de conflitos. Vocês percebem como é uma questão existencial também para essa identidade de casal que vai se formando?
Bom, as pessoas têm histórias de vida e valores diferentes, têm religiões diferentes, que falam coisas muito rígidas e diferentes sobre como se comportar no relacionamento. Se relacionam com o álcool, cigarro, drogas de formas muito diferentes, têm escolaridades diferentes, têm condições socioeconômicas diferentes. Isso é uma coisa que eu acho genial da influência da tecnologia sobre as uniões que a gente tem hoje. Eu vou fazer uma palestra, eu prometo, Aline, também que eu vou fazer essa palestra em junho, que é uma palestra sobre exatamente isso, a influência da tecnologia sobre os relacionamentos amorosos. E é interessante como com aplicativos como o Tinder, o Happn, a gente acaba conhecendo pessoas de universos completamente distintos da gente. Se lá na década de 50 as pessoas se casavam com o vizinho, com o colega de trabalho do irmão, e esse pool de possibilidades era muito restrito à sua localização geográfica, e as pessoas que já tinham alguma ligação com você, hoje a gente tem uma possibilidade muito maior, tanto porque as pessoas transitam mais pelas cidades e tem uma mobilidade maior, mas porque você pode conhecer por um aplicativo de encontros alguém com quem você nunca esbarraria na sua vida. Todas as pessoas que eu conheci usando aplicativos de encontro, eu acho que muita dificuldade eu encontraria em outro contexto. Então, isso aumenta muito a diversidade de pessoas e de culturas com as quais a gente pode se relacionar, mas isso também vem com esse desafio de compreender, às vezes, o diferente, muito diferente da gente. Então, idade, experiência também são coisas que variam entre as pessoas no casal, profissão, prioridades, gosto musical, artístico, tudo isso. Filhos, as pessoas muitas vezes têm essa queixa na terapia de casal, a gente cansa de trabalhar isso com as pessoas na terapia, diferentes desejos a respeito de ter filhos ou não. Já temos filhos, vamos ter mais filhos. Essa é uma coisa que a gente incentiva as pessoas a conversarem bastante sobre a ideia de ter filhos e sobre como ter filhos. É muito comum as pessoas se casarem e terem filhos, ou terem filhos antes de se casarem. E só depois que a criança nasce que elas vão se tocar que elas têm valores muito diferentes acerca da criação de filhos, né? Ou que aquele pai tinha uma ideia de que ele seria um pai clássico, um pai tradicional, típico, daquele que chega em casa de noite e passa a mão na cabeça da pessoa, só que e às vezes espera que a esposa tenha um papel típico, só que ela não é mais a pessoa típica, ela trabalha, ela tem toda uma série de realizações na vida dela, mas no momento em que nasce a criança, é um chamado ao lar, né? Algo como se ela tivesse que priorizar a criação da criança, tipicamente o que a gente vê nos casais. No nosso caso, não é muito comum que a gente receba um casal que já tenha uma divisão de responsabilidades que eles considerem justa na relação, não só com os filhos, mas com casa, com tudo mais. As pessoas discutem muito, brigam bastante por questões financeiras, porque têm dívidas, estão privadas, ou não estão privadas de dinheiro, mas têm ideias muito diferentes sobre como gastar esse dinheiro, tem uma diferença de renda muito grande entre elas, dificuldade de adaptação quando a mulher ganha mais do que o homem numa relação heteroafetiva. Nesse encontro que a gente foi, da Esther Perel, essa era uma questão que surgia bastante quando os homens falavam, né? Era um evento sobre masculinidade, e os homens falaram bastante sobre essa questão de como se posicionar e como é difícil, porque eles sempre aprenderam que eles são os provedores. Quem está na casa dos 30 ainda teve essa criação, essa socialização. E aí, de repente, qual o seu papel, né? Nesse contexto em que a sua esposa ganha mais dinheiro que você. Bom, as pessoas brigam muito por causa do ex, gente, da ex, dos ex no geral. Eu tenho um amigo engraçadíssimo que diz que ele vai ficar milionário escrevendo um best-seller chamado O Ex no Relacionamento Atual. Que vai vender que nem água. E o ex agora tem uma nova plataforma, que são as redes sociais, né? O ex, antigamente, a gente ficava a vida inteira sem saber o que tinha acontecido com ele ou com ela. A gente tinha namorado a menina lá nos 13 anos, no Sigma, passou a vida inteira sem saber, quando chega nos 50, encontra com ela no Banco do Brasil,
descobre que ela teve uma vida assim e você nunca ficou sabendo, agora você fica sabendo. Porque ou você procura, ou ela te acha, ou alguém te conta que encontrou com ela nesse contexto das redes sociais, da internet. Né? Você vai stalkear, porque afinal de contas, seguir seu ex no Instagram é muito mais fácil, né, do que na vida real. Então, essa relação com os ex é muito, muito comum de ser ocasião para discussão, não só porque o ex aparece, mas porque o ex é lembrado, porque o ex aparece como uma referência nas discussões, né? Então, acontece da pessoa dizer para outra, olha, isso aí é uma coisa que é problema seu mesmo, porque eu já namorei muitas pessoas e nunca tive esse problema. Então, obviamente, não sou eu, né? Isso aí esclarece que a questão é com você, porque fulana era assim assado. Ah, você não gosta de andar no parque comigo? Única namorada que eu já tive que não gosta de andar no parque comigo, porque fulaninha adorava. Comparações com os ex. Então, mesmo quando eles estão lá, vivendo a vida deles, e a gente não tem contato, eles aparecem nesse resgate, né? Ciúmes. Bom, ciúmes agora também tiveram um trampolim com as redes sociais. Há pessoas mais atentas a isso do que outras, pessoas que conseguem fazer um negócio que eu chamo de leitura de like, eu não consigo. Se eu entrar no Facebook da pessoa que eu namoro e ver que ela curtiu a página de alguém, eu sou incapaz de avaliar isso, de decifrar. Mas tem gente que consegue. Você curtiu a foto da sua ex naquele dia que a minha mãe te deu uma alfinetada e com certeza isso foi uma resposta agressiva com relação ao que rolou naquele dia. Então, o ciúme também é uma questão muito complexa na terapia. Às vezes ele é tema de interações violentas e aí é um outro cuidado que a gente tem que ter. A gente passa do episódio verbal desagradável para uma questão de segurança, né, daquele casal. E é uma hora em que a gente tem que ser mais diretiva, porém sem perder o vínculo com aquele casal que pode se sentir avaliado e julgado por você quando você aborda esse tema da violência, que pode, sim, acontecer uma coisa séria com aquele casal. Então, o ciúme é complicado porque lidar com ele, entre aspas, desconstruir o ciúme para o casal é um desafio, porque é uma regra da nossa socialização muito bem estipulada de que quem ama tem ciúme. E se você está com alguém que não tem ciúme de você, é porque essa pessoa, obviamente, não liga tanto para você. E isso diz respeito a você e a sua autoimagem, porque você aprendeu que o seu valor também é medido pelo interesse que os outros têm em você, o interesse amoroso sexual que os outros têm por você. Então, o ciúme é complicado. E também aparece de várias formas diferentes. É por isso que, na nossa palestra de infidelidade, que eu não vou falar sobre ela agora, É difícil, inclusive, ter uma estatística sobre infidelidade, porque as pessoas têm noções diferentes sobre o que é traição. É um flerte? É um caso virtual? É um encontro sexual? Tem que haver sentimento envolvido ou não? Então, isso é muito específico para aquele casal, né? Mas, de toda sorte, as pessoas nos dizem coisas a respeito de ciúme, né? Então, se eu estou num relacionamento e eu não exibo ciúme nem a pessoa, pode ser que essa seja um valor meu. Eu acho que é amor só dura em liberdade, a pessoa com quem eu estou também acha. Isso não quer dizer que a gente vai se relacionar com outra, só quer dizer que eu não vou fiscalizar as relações de amizade que ela tem, por exemplo. Mas o meu grupo social, a minha comunidade verbal mais próxima pode me dizer que tem alguma coisa errada, que o nosso relacionamento é morno, que a gente, na verdade, não se interessa muito um pelo outro. Vocês já ouviram essas coisas? Uhum. Bom, frequência sexual também é uma coisa muito... É uma outra palestra também, eu não vou falar disso agora, mas é... Pois é, e o custo que eu vou fazer para terminar isso aqui em 1 hora? Eu vou sequestrar todos vocês, vou levar para minha casa e a gente continua lá, pode ser? Sexualidade também é uma outra questão que não só difere de uma pessoa para outra no casal, mas às vezes um casal começa com uma frequência sexual satisfatória para o outro, mas ao longo do ciclo de vida, e é muito importante que vocês entendam os ciclos de vida pelos quais as pessoas e os casais passam, esse desejo vai ficando diferente, ou às vezes fica igual, mas
pouco presente, então os dois se ressentem ou não se ressentem, mas aí já acham que não é mais um relacionamento amoroso, porque não há mais o desejo sexual, que a gente virou amigo, né? Virou pai e mãe, ou virou mãe e mãe. Bom, e problemas individuais que teoricamente não estão na esfera dessa união, mas que acabam tendo um impacto sobre ela, como questões individuais de trabalho, de família, adoecimento de cada um. Divisões de funções, eu acho que é uma das coisas que a gente mais escuta. E aí, é lógico, uma lâmpada num casal nem sempre é só uma lâmpada, né? É revestida de significado e de necessidades não atendidas que vão muito mais além de iluminar o ambiente. Mas ainda é o que ocupa bastante tempo dos nossos encontros com os casais, essas questões de divisão de tarefa. Lembram que a gente é uma fase um pouco transitória, uma geração transitória, a respeito dos papéis de gênero, que antes eram muito rigidamente estabelecidos. Então, um casal na década de 50, difícil, não quer dizer que eles estivessem satisfeitos, certo? Mas eles não discutiam sobre quem ia fazer o almoço. Era a mulher e pronto, né? E agora, isso já precisa ser combinado. E muitas vezes as pessoas só lidam com isso quando elas se casam. Exceto quando elas se preparam para isso antes do casamento, como namorados que eu já atendi, que conversaram extensamente sobre essas questões antes de irem se mudar, porque imaginaram que era útil fazer isso, e realmente foi. Eu lembro sempre de uma vez que eu estava na roça dos meus avós moram na roça, sempre moraram, lá em Minas. E aí a gente estava fazendo pamonha, todo mundo junto, vocês já viram fazer pamonha? É uma galera fazendo pamonha junto, né? E aí a gente está lá fazendo pamonha, chega meu avô tem 85 anos, 84, 35. E aí ele chegou. Gente, vou pedir só licença para vocês, porque eu me perco um pouco quando. Desculpa. Meu avô de 85 anos chegou de um outro lugar onde ele estava e falou assim para minha avó: Neném, vai fazer arroz? Ela: não posso, estou fazendo pamonha. Aí ele foi a todas as mulheres da roda, meus primos todos ali. E aí ele foi a todas as mulheres e disse: faz arroz para o almoço? Ah, não posso, vou, estou aqui fazendo não sei o quê. Faz arroz? Não, não posso, vou, tô fazendo pamonha, tô aqui com a mão no negócio. Aí, por último, ele olhou para mim e falou: faz um arroz, Mariana? Eu falei: vô, não sei. Você viu um vazio no olhar do meu avô, assim, aquela expressão de quem pensa: meu Deus, onde foi que eu errei? Que minha neta não sabe fazer arroz. Então, para a geração dele, era muito tranquilo que alguém ia fazer arroz e ia ser uma mulher ali naquele contexto, né? Quem fez foi meu pai. Acabou que meu pai fez arroz. Ele sabe, eu não sei. Não que meu pai tenha feito muito arroz assim ao longo da vida dele em casa. Naquele momento ele fez arroz. Bom, mitos sobre relacionamentos são coisas que as pessoas aprendem na socialização delas e que na hora em que elas se casam, que elas estão num relacionamento fixo com alguém, exclusivo com alguém, especialmente, esses mitos ficam sendo desafiados o tempo todo, né? Então, essa pessoa com quem eu tô, ela precisa ser minha alma gêmea. E daí esse é um outro ponto em que as redes sociais têm uma influência grande na insatisfação das pessoas. Porque a metade da laranja que tem que encaixar certinho e tem que ser tudo aquilo, lembra? Ela tem que ser minha melhor amiga, mas também tem que respeitar meu espaço, e a nossa vida tem que ser cheia de aventura, mas também de reconhecimento e familiaridade. Então, é tipo assoviar e chupacana, e as pessoas se perguntam por que elas estão insatisfeitas numa relação em que elas querem coisas que às vezes são incompatíveis, coisas que concorrem entre si. Então, você tá lá já se questionando se essa é a minha metade da laranja mesmo, se isso não é um limão, na verdade. E, de repente, você entra num Instagram e aí você vê aquele monte de gente sendo pedido em casamento em Paris. E você fica: putz, nem no Olhos d'Água essa pessoa me pediu em casamento. E aí você começa a comparar, fazer essa comparação social entre o que você vive, que é a realidade, que é o não idealizado, é o concreto, e a idealização e a representação do idealizado da vida dos outros. Eu sempre brinco que fica tranquilo que nem a vida da própria pessoa se parece com o feed dela, muito menos a sua vai se parecer com o feed dela. Então,
O amor tem que ser à primeira vista, se for uma coisa construída, fica meio, não sei se eu gosto tanto, porque demorei para me interessar. As pessoas que se casam, elas são felizes para sempre e continuamente, elas não têm períodos. Você pode ter períodos de discussão antes do seu amor salvar aquela alma, porque aí quando vocês se casaram já não rola mais de vocês serem infelizes. O verdadeiro amor supera tudo. O amor muda as pessoas. Amar é nunca ter que pedir perdão, então você não pode se aborrecer com a pessoa, nem ela com você, e não dá para ser feliz sozinho. Eu vou pular isso aqui, gente, porque eu não vou chegar onde eu quero. Aqui é a parte onde a Lorena ia falar a todos nós sobre essa coisa da mídia, mas a gente já falou um pouquinho. É importante entender como é que as pessoas brigam. Esse é o barato de você atender um casal, é um dos baratos de você atender um casal, e não só uma pessoa daquele casal com uma queixa sobre o relacionamento. Porque quando você atende só a pessoa e você não conhece o cônjuge, às vezes o cônjuge não quer ir à terapia. É comum isso acontecer. Ou às vezes a pessoa vai uma vez, mas vai sozinha, não quer interagir com o parceiro na sua frente. Então você não tem... você não vê como é que rola essa interação verbal. E é muito interessante que você conheça a topografia da interação verbal e possa fazer uma análise para entender qual é a função daquele episódio verbal de briga também no relacionamento. Lá pelas tantas, você pode descobrir com um casal que brigar tem uma função de assegurar o vínculo. Então, se acontece alguma coisa extra aqui, sei lá, alguém se casa perto da gente de um jeito diferente do que a gente casou, ou alguém se separa perto da gente, um troço que não precisa nem ter a ver com a gente. Mas aí isso gera uma instabilidade na nossa relação e uma briga que põe à prova nosso vínculo. Quando ela acaba e a gente continua junto, confirma que a gente está junto mesmo. Então é preciso entender que funções uma briga pode adquirir num casal. Isso é complexo, mas vital e muito interessante também. Então, quando a pessoa vai à terapia de casal, nas primeiras sessões a gente deixa o casal falar livremente. A gente quer ver como é que eles discutem. A gente quer ver quem é que expande na briga, quem é que se retrai. E qual é a dinâmica que essas pessoas... Geralmente o que acontece com você é uma versão, às vezes suavizada, às vezes explosiva, ou às vezes bem coerente com o que rola lá fora mesmo, mas é sempre uma informação mais acurada do que só o relato verbal de uma dessas pessoas sobre essa interação. Esther Perel fala muito de algo que é super comum numa discussão de casal, que é o viés de confirmação. Mesmo uma verdade difícil, ela organiza a realidade. Então, às vezes, a gente cria certas regras a respeito da pessoa que está com a gente e fica procurando na nossa interação com ela elementos, respostas que confirmem essa nossa hipótese de que você, por exemplo, é egoísta. Então, a Aline é egoísta. E tudo que você faz, eu estou aqui de olho, porque se você chegou atrasada no nosso encontro, é um momento... Tá vendo? Tá vendo? É isso que eu falo para você, que você é egoísta. Porque... De novo, você chegou atrasado, você sabe que eu detesto. Então, com esse viés da confirmação, eu vou dando muito mais atenção àquilo que confirma a minha hipótese de que a Aline, na verdade, não liga para mim, do que nas vezes em que a Aline chega na hora, de que a Aline chega adiantada, de que ela faz coisas que eu acho bacanas e que são legais pra gente. Você quase quer que a pessoa se atrase, às vezes, que você quer tretar com ela e você quer aquela confirmação de que ela é... de que você está certa. Porque, afinal de contas, a gente aprendeu que tem um lado certo nessa história, né? Outra coisa muito comum, um erro fundamental de atribuição. A Esther Perel dá um exemplo muito bacana de um casal que está discutindo porque alguém chegou atrasado no encontro. O erro fundamental de atribuição é olhar para o atraso da pessoa e presumir que ele vem de uma intenção X ou Y, que vem, por exemplo, do seu descaso com o nosso relacionamento, da sua falta de compromisso. É uma coisa que fala muito mais sobre o seu caráter do que sobre as contingências em operação. E quando acontece comigo, é super circunstancial. Eu me atrasei, mas porque tinha trânsito, porque a minha reunião enrolou. Então, esse é
Essa é uma dinâmica de troca verbal muitíssimo comum na terapia. As pessoas ficam na nossa frente fazendo justamente isso. Ah, você se atrasou porque você é egoísta. Aí a pessoa diz, não, mas você também se atrasou. E aí a gente faz um negócio que é a volta. Isso. A gente fica nesse você sempre, você nunca. Você sempre está atrasado, você nunca chega na hora, você nunca vai ao cinema comigo, você sempre... colocações totalizadoras da relação com aquela pessoa. O que rola quando tipicamente a gente fala dessa forma categórica? A resposta das pessoas é provar que essa colocação não se sustenta. Então, você chegou atrasada e... Não, mas eu cheguei... Aí eu venho para a questão circunstancial. Eu vou te mostrar por tudo que eu estava atrasada. E os casais, tipicamente, têm uma fonte inesgotável de situações do passado às quais eles fazem referência para provar um ponto do presente. A Esther Perel chama isso de empilhar os pratos na pia. Você começa discutindo por conta do atraso de hoje e termina naquele carnaval em Morro de São Paulo que você me deixou sozinha enquanto eu estava resfriada. E aí é impossível lavar os pratos todos empilhados numa pia ao mesmo tempo e as pessoas se ressentem de que não sabem nem do que elas estavam mais falando quando elas começaram a brigar e saem de lá insatisfeitas tipicamente. Alfinetadas, o que a Esther Perel chama de bickering, ela chama de uma guerra crônica de baixa intensidade. Então, tudo é alfinetadinha, assim, não é nenhuma briga muito explosiva, mas você sempre não sei o quê. Nossa, que milagre que você vai lavar a louça. Caramba, morreu quem? Então, essas alfinetadas que às vezes são da própria pessoa para o cônjuge, às vezes são de pessoas da comunidade mais próxima dela sobre eles. Bom, o que é nosso trabalho, finalmente, lá no final das contas, na psicoterapia? É desenvolver alternativas a essa forma verbal que não está funcionando tão bem, ou que funciona momentaneamente, mas que tem uma série de efeitos que o casal não desejaria. Uma coisa que a gente usa muito com os casais, embora a gente não entre sempre no geral da proposta da comunicação não violenta, que é mais complexa, é essa proposta de comunicar-se sem avaliar nem seu próprio comportamento, nem o comportamento do outro. Então, você aprende a identificar sentimentos, necessidades e fazer pedidos diretos. O Marshall, que é o propositor dessa abordagem, ele diz que onde há fumaça, há fogo. Então, se eu estou triste, se eu estou alegre, se tem um sentimento identificado aqui, tem alguma necessidade que foi atendida ou que não foi atendida. Então, quando eu digo para você que você é egoísta porque você chegou atrasada, estou falando da minha necessidade de te encontrar na hora. Você aprende a fazer essa leitura, quando você escuta a crítica, você tenta enxergar qual é o sentimento e qual é a necessidade ali. E é esse o pulo do gato de uma forma mais construtiva e menos agressiva de se relacionar verbalmente. Quando você começa a empilhar os pratos, você não consegue enxergar as necessidades por trás deles. E aí você perde a oportunidade de lidar com essa necessidade que existe. Seja para dizer, sim, eu posso atender a sua necessidade, ou não, essa necessidade eu não posso atender. Como é que nós vamos nos virar com isso? Como é que nós vamos lidar com essa questão? Percebem como é algo muito mais esclarecido a respeito de quais são os desejos daquele casal? Então, a proposta de duas terapeutas é evitar esses vieses e dar modelo também da nossa relação. Quando nós estamos juntas, nós podemos dar modelo daquilo que a gente... dessa proposta de uma relação verbal diferente, e também a gente se ajuda, como a gente se conhece muito, a gente se ajuda a perceber que hoje eu fiquei especialmente incomodada com determinada fala do seu cliente, mas isso não tem a ver com ele, tem a ver comigo. Então, tem a ver com essa questão, mas de que forma? Então, é muito rico também para a gente e facilita muito na hora da gente pensar nas nossas intervenções também. Muitas vezes o que a gente faz é tradução simultânea, antes do casal aprender a falar de uma forma não violenta, quando ele diz, você é irresponsável, a gente declara de uma forma clara qual é a necessidade que a gente vê, que às vezes está errada, mas nisso a gente está dando o modelo de falar de uma necessidade e não de forma acusatória. Eu não realizei meu sonho de terminar tudo, mas eu acho que eu cumpri
o principal aqui. E vou terminar com o Alan de Botton, que diz pra gente que é impossível unir duas vidas sem encontrar regularmente fontes profundas de incompatibilidade. Mas é possível lidar com isso sem deixar de brigar, por exemplo, mas brigando de forma melhor e por coisas diferentes. E assim você e a pessoa com quem você se uniu vão crescendo juntas, encontrando desafios cada vez mais interessantes pela frente. Tudo certo? Não deixei tempo para pergunta, mas tem 30 segundos se alguém quiser falar alguma coisa. Diga. O José Miguel está perguntando se o treinamento de habilidades sociais ajudaria a desenvolver estratégias assertivas. Ou então, quais outras seriam as estratégias? Sim, pode ser. Foi o que eu falei para você, as estratégias que levam a isso são muito diferentes. O ponto é você encontrar uma forma mais eficiente de comunicação. No nosso caso, a comunicação não violenta parece muito interessante, tem bons frutos, mas é possível usar sim, com certeza. Foi um prazer, gente. Uma boa tarde para vocês, bom final de semana. Até logo. Tchau, tchau.